Tem muitos advogados aqui? Eu sei que a minha mulher é advogada, ela pode me tirar dessa. Assim. Mas, né, Josi? Mas o que eu vou falar é extremamente técnico e é isso que eu queria que vocês entendessem. Não é sentimento, embora eu tenha nojo do Supremo Tribunal Federal, mas não é sentimento. É o que acontece na realidade. Existe um crime de responsabilidade. O Código de Processo Civil, no artigo 145, fala que a suspeição do juiz, quando houver amizade íntima ou inimizade em qualquer das partes, seus advogados, interessado no julgamento, papapá. E existe uma lei de crime de responsabilidade, que prevê os julgamentos dos ministros do STF. Parece que o Congresso não cumpre o seu papel. O Senado não cumpre o seu papel, por pura covardia. Eu tenho umas soluções, basicamente, no final aqui, né? A gente tem o Nicolas aí, muitos deputados federais aqui que podem ajudar a gente nessa luta. Mas só para que vocês entendam, não quero me falar de lei, não é isso que é o tema aqui agora, mas são crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Exercer atividade político-partidária. 5. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro das suas funções. Dias Toffoli. Toffoli foi braço direito do Zé Dirceu. Toffoli não podia de forma nenhuma atuar em qualquer processo do Zé Dirceu, porque ele era suspeito. E ele atuou em todos os processos em que ele teve oportunidade. Inclusive, livrou o Zé Dirceu de usar até a tornozeleira eletrônica. Isso é crime de responsabilidade, porque ele é suspeito naquela causa. Gilmar Mendes. Gilmar Mendes foi padrinho de casamento dessa duplinha aqui, que depois até separou com pouco tempo de casado, mas também não importa isso. Esse Gilmar Mendes, ele foi padrinho e de um camarada, que agora até me fugiu o nome, que era o cara lá dos transportes do Rio. Como é que ele chama? Barato. Eu te pergunto o seguinte, se você é chamado para ser padrinho de casamento, você tem intimidade? Ou tipo assim, porra, tá faltando padrinho, vou chamar o Gilmar. É assim? Não. Porque você tem intimidade. Então, uma pessoa que tem intimidade jamais poderia julgar o processo de uma pessoa com a qual ele tem intimidade. Eu só estou falando casos assim rápidos, porque o nosso tempo é muito curto. Perdeu Mané. Também. Perdeu Mané. Calma que a gente chega lá. Perdeu Mané. E derrotamos o bolsonarismo. Isso é mais do que a evidência de uma inclinação político-partidária. E a gente não faz absolutamente nada, a gente simplesmente aceita. Eu quero que as pessoas entendam aqui o seguinte, o que eu estou demonstrando são dados técnicos, não é porque eu não gosto, realmente eu não gosto de nenhum deles, não é isso, mas são dados técnicos, irrefutáveis. E a gente se acovarda para poder pedir o impeachment de um ministro desse. O Supremo bate no peito porque ele diz que o Supremo é o verdadeiro combatente contra a corrupção. Eu vou mostrar para vocês que isso aqui é mentira. Sabe por quê? Começou tudo com o processo do Mensalão. Roberto Jefferson foi o delator do processo do Mensalão. Pena do Roberto Jefferson, ao final do processo, 7 anos e 14 dias. Zé Genuíno, pena 4 anos e 8 meses. Engraçado que assim que o Zé Genuíno foi preso, e por pouco tempo, já adoeceu, já teve problema cardíaco, já foi direto para o hospital. Tudo que é preso, tudo que é político que vai preso, adoece imediatamente e vai para o hospital. Porque ele não quer entrar na grade. Pedro Correia, 4 anos e 9 meses. Só estou dando alguns exemplos. O verdadeiro mentor intelectual do Mensalão, José Genuíno, Zé Dirceu. Pena do Zé Dirceu. Calma, gente, eu quero mostrar um raciocínio para vocês. Pena do José Dirceu, 7 anos e 11 meses. Vocês estão entendendo a maldade disso aqui. Sabe por quê? Porque quando o Supremo condena o Zé Dirceu a uma pena de 7 anos e 11 meses, sabe o que ele faz? Ele entende da seguinte forma. Se o Zé Dirceu tivesse sido condenado a uma pena superior a 8 anos, o regime dele seria fechado. Como a pena dele é um mesinho a menos, o regime dele é semiaberto. Como não tem vaga no regime semiaberto, ele vai para o aberto. Como também não tem vaga no regime aberto, ele vai para casa. E eu te digo, isso é justiça? Não. Mas espera que tem um Zé Ruela. O Zé Ruela sempre tem. Esse é o Zé Ruela. Pena do Zé Ruela, 37 anos, 5 meses e 6 dias. Esse era só o entregador da mala. Então, assim, é isso que a gente tem que enxergar. Não existe justiça. A justiça nossa é seletiva. Ela absolve e ela condena quem ela quiser. Eu trabalhei 30 anos no Ministério Público. Eu nunca, como promotor de justiça, vi, em toda a minha carreira, alguém ser preso por crime contra a honra. Nunca vi isso. E hoje o que o Supremo mais faz é isso, prender as pessoas por crime de opinião. Sabe, então a gente está vivendo realmente uma loucura. É uma inversão de valores assustadora. Mas pode piorar. Sim. Né? Muito mais do que isso, muito mais do que absurdo, isso é nojento. Fachin proíbe as ações policiais. Hoje, o Rio é um celeiro, ele é um berço de criminosos de todo o país. O Rio hoje tem aproximadamente 60 mil traficantes de drogas. São em torno de 1.400 favelas catalogadas, né, registradas oficialmente, quase 2.000 sem catalogação oficial.
Como é que você lida com uma situação dessa? E o Fachin, numa decisão absurda, que acabou com o Estado do Rio de Janeiro, ele proíbe a polícia de cumprir o seu papel, que é entrar nas comunidades. Para piorar, ele proíbe o uso de aeronave, como se a gente estivesse no Vietnã, que a aeronave viesse dando tiro em todo mundo na comunidade. Isso é mentira. Isso é mentira. É que eu não tenho tempo, efetivamente, para falar sobre essas coisas com vocês. Quando há uma incursão numa comunidade carioca, que normalmente a silhueta é diferente, são morros, os traficantes estão num ponto privilegiado de tiro, sem o auxílio da aeronave, a tropa não consegue incursionar, ela não consegue progredir. Não é a aeronave que vai chegar atirando, não acontece dessa forma. Ela simplesmente espalha, faz aquele espalha-brasa dos traficantes que estão na laje, em pontos privilegiados de tiro. Mas ainda assim, o Fachin insistiu nessa decisão, e ainda assim, sabe, hoje o Rio, na verdade, se transformou numa cidade caótica. Mas tem esse ditado do Burke que é interessante, que quem não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E o Fachin está fazendo exatamente o que o Brizola fez em 83. Quando o Brizola assumiu o governo do Rio em 83, tomou duas providências. Primeira delas, proibir a polícia de incursionar nas comunidades. Em 1979 tinha sido criado o Comando Vermelho no Rio.